senhores vereadores com presença em sessão. Bom dia a todos presentes. Eu venho com a da comunicação de Deus, declaro aberta a 36ª sessão ordinária nos 14 dias do mês de outubro de 2019. Convido o senhor vereadora Cláudia Dias para fazer a leitura da lei. Respeito a palavra de Deus que todos se tornem de pé. Bom dia, eu vou ler Isaías, versículo 42, primeiro. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Amém. Essa casa como secretário da ACA e convido a para fazer o treinamento. Bom dia. Pela ata da 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaúbrana, em seu segundo biênio. Aos 7 dias do mês de outubro do ano 2019,
Às 10 horas, o senhor presidente Gilmar cumprimentou a todos, verificou que teve quórum legal e declarou aberta a 36ª sessão ordinária. Convidou a excelentíssima vereadora Creuza Dias para fazer a leitura da Bíblia, a mesma leu em Salmo 32, versículo de 1 a 2. O presidente nomeou a secretária DOC, senhora Silma, para fazer a leitura da ata anterior, 35ª sessão ordinária. O presidente, em seguida, colocou a ata em votação e foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A leitura da ordem do dia foi a leitura da 35ª sessão ordinária, apresentação e votação da indicação, número 013, gabinete do vereador Giliardi, que indicou ao Executivo Municipal a necessidade de fazer um estudo para criar um mecanismo de incentivo para os proprietários de propriedade rural a realização de recuperação de nascente de água. Apresentação, discussão e votação da indicação 015, gabinete do vereador José Mota. Indica o Executivo para fazer um estudo de ordenância de distância de estrada devido os proprietários de sítio fazer suas cercas próximo das estradas. Apresentação e votação do requerimento em conjunto, gabinete do vereador César 2019. Requer do Executivo Municipal, conforme preceitua o artigo 69, inciso 19 e 26 da Lei Orgânica, Regimento Interno 168, que sejam enviadas todas as informações no período de 2010 até 2017, referente aos advogados que exerciam as assessorias jurídicas da Prefeitura Municipal, seja por nomeação, contrato ou concurso, que seja enviado qual tipo de prestação de serviço para a municipalidade e interesse público ou especificar para defesa do gestor, que seja enviado os valores dos salários mensal pago aos mesmos no período de 2010 a 2017. Apresentação e votação do requerimento em conjunto, 05, gabinete do vereador César. Requer do Executivo Municipal, conforme preceitua o artigo 69, inciso 19 e inciso 26 da Lei Orgânica, regime interno, artigo 168. Que sejam enviados os valores anual do imposto sindical descontado dos servidores públicos municipais no ano de 2010 a outubro de 2017, que sejam enviados os comprovantes dos depósitos conforme preceitua a CLT, a Lei 11.648, que sejam informados quais entidades receberam tais recursos. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 025, Gabinete do Prefeito, Prefeitura Municipal de Itabruna, 2019. Denomina a quadra de futebol Society Curió, sede do município de Itabruna, e dá outras providências. Vereadores que fizeram uso da palavra, o vereador Carlinhos. Na sequência, o presidente passou para a discussão e votação da indicação, número 015, gabinete do vereador José Mota. O vereador José Mota foi à tribuna e falou da importância dessa indicação, pediu o voto dos nobres vereadores e, em seguida, o presidente colocou a indicação em votação e foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. O presidente passou para a discussão e votação da indicação no 013, gabinete do vereador Giliardi.
vereador Giliardi foi à tribuna, pediu o voto dos nobres vereadores em sua indicação, falou da importância da indicação e, em seguida, o presidente colocou a indicação em votação e foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. O presidente passou para a votação do requerimento em conjunto. Gabinete do vereador César. O presidente colocou o requerimento em votação, declarou aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Na sequência, o presidente passou para a votação do requerimento 05, Gabinete do vereador César 2019. O requerimento passou para a votação e foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O presidente passou para a discussão e votação do projeto de lei número 025, Gabinete do Prefeito, denomina a quadra do Futebol Society Curuá, sede do município. O presidente colocou o projeto em sua primeira votação e foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Vereadora Creuza pediu dispenso de interstício, o presidente concedeu e passou para a segunda votação do projeto de lei, onde foi aprovado em sua segunda votação por unanimidade dos vereadores presentes. Não havendo nada mais a ser deliberado, o senhor presidente pediu a produção de Deus e declarou encerrada a 36ª sessão ordinária às 11h35. João de Souza, presidente. A pastora votação que a favor do Estado facultado se manifesta. A favor presente. Secretário de Secretaria continua com a leitura do dia. Quadro do dia, 7ª legislatura, segundo biênio legislativo 2019. Leitura da 36ª sessão ordinária, vereadores inscritos. Leitura do parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento, estatas no processo administrativo número 67/2019, que dispõe sobre a prestação de conta do município de Itaúna referente ao exercício 2016. Apresentação e discussão da indicação número 015, Gabinete do vereador Carlinhos, 2019. Indica ao Executivo, dentro das possibilidades e com esteio na lei de responsabilidade fiscal, isentar em 50% do valor referente ao pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis e DPI aos proprietários dos lotes rurais nas áreas de assentamento proveniente do programa fundiário denominado crédito fundiário existente no município. Apresentação e votação do requerimento em conjunto, gabinete dos vereadores Ronei Rodrigues Antunes, César Aparecido dos Santos e José Júnior Mota. Apresentação do projeto de lei número 028, gabinete do presidente, Gabinete do Prefeito, Prefeitura Municipal de Itaúna, 2019, dispõe sobre autorização para locação do imóvel para acomodar equipe da Polícia Militar do Estado de Rondônia na Vila Palmares do Oeste. Abre crédito especial no orçamento vigente e contém outras providências. Pilar das Liberações, José Reis de Araújo, Câmara Municipal de Itaúna, aos 14 dias do mês de outubro do ano 2019. João de Souza, presidente. Nesse momento, com a vereadora dos vereadores, o vereador fazendo a palavra ao termo de 15 minutos. Nesse momento, eu quero convidar a secretária dessa casa para fazer a leitura
das indicações. Indicação número 015, Gabinete do Vereador Carlinhos, 2019. Que o Executivo Municipal expresse o necessário no sentido de determinar ao setor competente desta municipalidade um minucioso estudo, elaboração e posterior envio a esta Casa de Leis projeto de lei para, dentro das possibilidades e com esteio na Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, isentar em 50% do valor referente ao pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, aos proprietários dos lotes rurais nas áreas de assentamento provenientes do programa fundiário, denominado crédito fundiário existente no município. Justificativa. Todos somos sabedores da situação econômica por que passa nosso país, sobretudo os beneficiários do programa supracitado, pois se trata de pessoas que detêm pouca renda ou renda obtida tão única e exclusivamente de plantio e produtos derivados da agricultura familiar. Na certeza do pronto entendimento por parte de Vossa Excelência quanto ao pedido em tela, renovamos votos de consideração e respeito. Vereador José Carlos Marques Siqueira. Indicação está em discussão. Senhor presidente, bom dia. Nobres colegas vereadores e vereadoras, público presente, representante do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui, em nome dele cumprimentar todo o público que está presente. Senhor presidente, eu entrei com a indicação esse ano, pedindo a isenção do ITBI, de uma área que está sendo comprada aqui na linha 605, município de Teobroma, onde a previsão de estar assentando 70 famílias. Essa área está, o valor total dela passa de 7 milhões de reais. E o dinheiro que está pagando, vereador Ronei, é do fundo do crédito fundiário. É um dinheiro que vai girar aqui no nosso município. Agora, você imagina, vereadores, que sendo assentado esse povo, Giliardi, cada um tem direito a pegar um financiamento do Pronaf, que hoje deve girar em torno de 20 mil reais, o mínimo, por família. Imagina 70 famílias pegando aí um crédito fundiário, pegando um financiamento do Pronaf de 20 mil reais cada um. Imagina o valor que vai dar isso. Imagina o tanto que girou para Teobroma os assentamentos. Santa Catarina, Rio Branco, assentamento Primavera, Lagoa Nova e os demais que foi vindo depois. O tanto que melhorou o Teobroma. Agora nós estamos com a oportunidade aqui de assentar 70 famílias pertinho aqui de Teobroma, na linha 605, aonde pode mudar o movimento daquela linha, pode mudar o movimento de Teobroma, pode melhorar o nosso comércio. E aí eu entrei com a indicação aqui pedindo a isenção do ITBI e a chefe de gabinete retornou um documento negando, dizendo os motivos. Eu estou entrando de novo com essa indicação, pedindo agora 50% de desconto no ITBI.
para que essas famílias possam ter condições de ser assentado ali. A Secretaria da Agricultura vem trabalhando isso aí há mais de um ano. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais vem trabalhando isso há muito tempo. E isso está prestes para acontecer, mas de repente pode perder várias famílias que já estão cadastradas, inscritas, por não ter condições de pagar essa documentação, de pagar o TBI. E daí nós falamos assim, precisa de trazer empresa para tal Bruna, não precisa de trazer empresa, de repente o município dá isenção. E por que não dá para as famílias que vai ser assentada agora? Por que não pode dar? Se, por exemplo, vem uma empresa, aí o município tem interesse. Mas e as 70 famílias que vai ser assentada? Por que não pode incentivar essas famílias para ser assentada aqui no nosso município? É diferente, por exemplo, vereador Ailton, que aqui, Rolim de Moura deu isenção. Rolim de Moura trabalhou o projeto e incentivou a ter um assentamento dentro do município. E de repente nós estamos aqui, citaram poucos dias aqui, que o advogado vem aqui no Teobruna e de repente começa a dar palpite. Não, aqui tem que ser assim, assim, mas ele não mora aqui não, ele mora em Jaru. E muitas vezes o executivo tem que parar e ouvir o produtor rural, ouvir os vereadores que moram aqui, ouvir as entidades que trabalham aqui no município. Então isso tem que ser discutido. Muitas vezes o chefe de gabinete senta com o advogado chega lá todo de terno e ela fala, esse é o cara. Esse é o cara que eu preciso de ouvir, esse é o cara que manda aqui em Teobruna. Mas não. O povo votou em nós. O povo votou no vereador para representar ele. E muitas vezes o prefeito tem que escutar o vereador, tem que escutar o povo que mora aqui. E essa indicação é para isso, é chamar a atenção para essa situação, que de repente vai perder um assentamento de 70 famílias aqui em Teobruna, porque o executivo não vai ceder, porque o executivo não quer ceder, porque o advogado falou que não pode. Por que outro município pode? Só Teobruna que não? Então tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que está errado. Porque se o município de Rolim de Moura está aqui, com a lei, estou com a cópia do projeto de lei de Rolim de Moura aqui, deu isenção, isentou. Né? Então não precisa de ser avaliado isso, eu preciso do voto dos 9 colegas vereadores, mas além disso, eu preciso que os 9 colegas vereadores sejam parceiros para nós comprar essa briga. Porque nós temos que ter uma conversa com o executivo, tem que ter uma conversa com ele, por que não pode, por que eu não vou dizer por que ele não vai dar, porque a indicação não chegou lá ainda, mas precisa de ter uma conscientização que nós precisamos de ajudar até o Teobruna. Quando chegou os assentamentos aqui em Teobruna, muita gente dizia que estava chegando aí o povo terrorista, estava chegando isso e aquilo. Um ano depois, estava um monte de político lá pedindo voto e o povo já era bom. E chegou estrada, chegou dinheiro, chegou escola e muitos profissionais estão trabalhando lá hoje, na área da saúde, na área da educação. Foi bom para o município. E não é diferente agora 70 famílias vindo ser proprietárias aqui em Teobruna. Não é diferente. Precisa de ter atenção das autoridades. E nós somos representantes do povo. Tá, certo sim, presidente. Mas é justamente nisso que eu quero chamar a atenção. É porque essa indicação, às vezes, pode não ser atendida se não tiver a consciência de cada um de nós de estar falando isso e discutindo isso com o executivo. Então, essa minha palavra é o voto de cada um aqui nessa indicação. Indicação sem votação. Quem for vereador está para comentar essa manifesta. Indicação está aprovada, dados presentes. Secretário vai fazer a leitura do requerimento.
Sindicato Brasileiro. Provavelmente convido o senhor da lei para fazer a referenda de casamento, que ele possa ter percebido aqui, ele tinha escrevido. Cumprimentar aqui nesta manhã o presidente desta casa, o vereador Gilmar. Cumprimentar aqui as vereadoras Cleusa e Joana e os demais vereadores, em nome do vereador Gilmar, cumprimentar os demais vereadores aqui nesta manhã. E cumprimentar aqui o presidente do sindicato, o meu amigo, o meu futuro prefeito aí, o Adelso, sempre brinco com ele. E cumprimentar também aqui a dona Lindaura, nesta manhã, que nos assiste. Quero aqui, senhor presidente, nesta manhã, iniciar meu pronunciamento, falando sobre um episódio de um acontecimento que aconteceu ontem no Hospital Municipal de Tebrona, que um morador da cidade, vereadora Joana, uma empresária, mais preciso, mais o seu esposo, levou as suas filhas ao hospital. Chegou lá, segundo o relato deles, que o médico sequer consultou a menina. Só passou para fazer 3 vezes ao dia a inalação. Segundo eles falaram que a criança estava com a garganta estava fechada, tão infeccionada que estava, e sequer passou um antibiótico para a criança tomar. E desta forma, eu vi pelas redes sociais, quem está no grupo viu também. Eu fui até o hospital, ontem à tarde, tinha acabado de chegar na linha, eu fui lá. Depois eu vi um pronunciamento aqui do presidente da Câmara, lá no grupo de WhatsApp. E lá eu conversei com uma enfermeira padrão, que estava de plantão, a senhora Mônica, fui muito bem atendido, e no qual relatou que realmente que ela não estava no momento da hora da consulta, mas uma outra enfermeira que estava também de plantão, estava lá e acompanhou a consulta do médico, e realmente o médico não fez a consulta necessária à criança. A criança, ela ainda relatou que a criança estava com 39,5 de febre, grau de febre, e eu não vou dizer que foi negligência médica, porque o médico não negou o atendimento, atendeu a criança, porém, vou citar esse episódio como preguiça mesmo, né? Não conheço o médico, estive lá, eu não vi ele, não falei com ele, que eu não vi o médico, eu conversei com a enfermeira, e que realmente foi falta de interesse do médico para atender aquela criança, vereador Giliardi. Quero aqui deixar meus parabéns à secretária de saúde, na pessoa da Juliana, e à diretora do hospital, a dona Zélia, que praticamente já foi lá e atendeu. E foi lá o médico, depois disso, vereadora Joana, o médico deu a receita médica para comprar um antibiótico para a criança. Eu fico a pensar, em que país nós vivemos? Esse é o país que nós queremos? Esse é o Estado que a gente queremos? Eu não trouxe a cópia do médico, do nome do médico, que eu esqueci, mas depois eu passo para a senhora o nome do médico. E isso é um município... Sandro? Então, o presidente é Sandro... Eu esqueci o sobrenome dele. E isso eu quero aqui relatar se é o nosso município que nós queremos. Fui na minha campanha, como os demais todos vocês foram às casas das pessoas, falando que a gente ia defender o direito de cada um, e a gente se depara constantemente com várias situações
no nosso município, que isso não é de agora, vem de vários tempos, não é de agora, vem acontecendo no nosso município. Eu quero aqui, senhor presidente, em relação a esse triste episódio que aconteceu no nosso município, pedir, saber qual é a forma que esse médico ele está trabalhando. Eu não sei se foi contratado, se está cobrindo plantão de outro médico, não sei como é que está sendo pago esse médico no nosso município, que eu desconheço ele do quadro de efetivo do nosso município, dos médicos, e que da forma que foi feito, que seja contratado, que seja concursado, que se faça, que a secretária e a diretora do hospital, que se faça uma advertência ao médico, por falta de comprometimento com o trabalho dele. Isso se chama falta de comprometimento com o trabalho dele, enquanto o médico, ele fez um juramento, no dia que ele foi se pegar o CRM dele, ele fez esse juramento, e eu não estou aqui dizendo que foi negligência dele, mas sim falta de comprometimento dele enquanto médico. Então eu quero, senhor presidente, eu vou oficializar a secretária do município em relação a esse episódio, que eu quero que se faça uma advertência para esse servidor. Como eu já fiz na época que a secretária era a Marcelene, do Dr. Maico, fiz, do Dr. Nelson também fiz da mesma forma, e desta forma eu quero também que seja feita mais uma vez uma advertência a um servidor da saúde, e que ele possa juntar a folha dele, de contratual dele neste município, para que seja arquivado junto lá, para que ele se exemple e dê exemplo aos demais. Porque uma coisa que eu defendo, sempre defendi, foi saúde. Saúde é a única coisa que você não se brinca. Saúde não pode ter politicagem, saúde não pode ter brincadeira, saúde é coisa séria. Se um paciente, se uma pessoa vai até o médico, se vai ao hospital, se procura a Secretaria de Saúde, é porque está precisando. Ninguém vai ao médico porque está querendo passear. Quem vai ao médico porque precisa, senhor presidente. E também, senhor presidente, quero deixar aqui uma cobrança à secretária de Saúde e à diretora do hospital, que ontem pude deparar também, porque por diversas vezes eu liguei no hospital e não tinha um telefone para atender lá, vereadora Joana. Não tem um telefone fixo onde que as pessoas podem ligar para pedir um socorro de ambulância, para perguntar algo sobre os plantonistas no município. Eu quero aqui deixar essa cobrança à secretária de Saúde e também à diretora do hospital, que providencie, no máximo de urgência, um telefone ou um número de telefone celular que fique fixo no hospital e que se divulgue nas redes sociais e através da mídia, um telefone que possa entrar em contato com aquele hospital municipal do nosso município. Porque não está tendo como entrar em contato, vereador Carlinhos, no hospital. Se tem um paciente na linha, se acontecer um acidente, como que se vai entrar pedir socorro? Como que se vai ligar no hospital e pedir para alguém socorrer? Como? Então, eu deixo aqui essa cobrança à secretária, ao executivo municipal, que providencie, que no máximo de urgência, porque isso, um telefonema, vereador Giliardi, salva vida. Salva vida. Salva vida. Então, eu deixo aqui isso para mim. Eu espero que a secretária e a diretora do hospital, eu tenho certeza que elas não vão medir esforço, porque eu conheço a Juliana e conheço também a dona Zélia, o comprometimento que elas têm com o trabalho delas, e peço também ao executivo municipal que providencie no máximo de urgência. Eu quero também falar nesta manhã dos acontecimentos que está acontecendo aqui no nosso município, rumores que está acontecendo nas zonas rurais do nosso município, mais especificamente nas associações do nosso município, vereadora Cleusa. Vereador Carlinhos, que é ligado à agricultura, vereador Gilmar, vereador César, vereador Mota, vereador
que vocês têm trabalho aqui no nosso município, que não é de agora. Eu, exemplo, sou de agora porque tenho o primeiro mandato. Mas quem veio trabalhando há muito tempo, como vereador, o vereador Carlinhos não era vereador, mas tem um trabalho voltado à agricultura na época que foi prefeito, com então o deputado Marcelino Tenório. E o que a gente tem feito neste município é que essa agricultura no nosso município, vereador Mota, aconteça de verdade. Que aconteça. E quando a gente sentava para se discutir recurso, a gente via a boa vontade do Executivo Municipal em fazer o melhor, em dar condições de trabalho, condições ao produtor plantar, colher. Mas tem acontecido aqui nos últimos dias, mais precisamente nesta semana, que vários produtores me ligou, e alguns foi até a minha residência, e outros eu encontrei linha fora, vereador Giliardi, falando da ameaça de retirar todos os tratores que foi colocado, os 7 tratores com grades, 7 grades e 7 carretas, que foi colocado nas associações, vereadora Cleusa. Que foi feito totalmente irregular, vereador Carlinhos. E o que me causa muita estranheza nisso, presidente do sindicato, Adelso, o que me causa estranheza, que as pessoas que estão falando isso, são pessoas que estão lá dentro, que não entrou agora. São pessoas que já estão trabalhando na administração há 8 anos, indo para 12 anos, vereador Mota, que estão falando isso, que acompanhou todos os trâmites do processo da chamada pública dos tratores, e o que me causa mais estranheza, que no último dia 22, eu não me lembro, não me recordo, mas eu tenho o documento comigo, vereador César, eu assinei um documento na CPL, que já dá então a administração do prefeito Abel, e peguei uns documentos de associação que estava lá. Que a gente teve um trabalho em conjunto, e a gente entregamos um trator lá na Majaru, juntamente com o senhor. Aí o que me causa estranheza agora, vereador Mota, estão falando que não tem documento lá de associação, e não foi feita, vereador Carlinhos, a chamada pública. Não foi feita, vereador Giliardi, a chamada pública. E com uma manobra feita às surdinas, do jeito que essa administração tem feito nos poucos meses que estão aí de administrar, estão indo lá nos presidentes falando. Muitos presidentes estão preocupados. E agora investimos, gastamos dinheiro com a recapeação dos pneus, nós gastamos dinheiro com revisão, e agora está esse problema. Causando, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Adelso, causando aqui entre a associação, entre os produtores, um verdadeiro caos. Estão preocupados, vereadora Cleusa. Estão preocupados com essa situação. E o que me causa mais estranheza no negócio é que o prefeito também entregou o trator. E também acompanhou a entrega do trator juntamente com o presidente desta casa. É aí que me causa mais estranheza. O porquê que até então agora, depois de tudo feito, os tratores trabalhando, com alguns deram problema, que realmente deram os problemas, vários deram os problemas dos tratores, que está sendo feito, está sendo
tomar as devidas providências. E o vereador Giliardi sabe disso, que a gente está juntamente com o vereador Giliardi. Nós falamos com a pessoa séria que era para resolver o problema, que por esses 10, 15 dias, vereador Carlinhos e demais vereadores, o rapaz que ganhou a licitação no estado de Rondônia, a empresa que ganhou, estará aqui no município. Vai trazer um engenheiro que desenvolveu os tratores aqui no Brasil, para fazer uma visita técnica. E isso não vai custar nada para os produtores. Não é isso, vereador Giliardi? Aí, isso, fazendo tumultuação, vereador Zé Mota. Quem não tem trabalho no município, fica fazendo tumultuação. Quem não tem trabalho, quem não tem o que fazer, o que não tem o que fazer, que fica horas e mais horas pensando, vereadora Joana, só para atrapalhar o vereador Giliardi, para atrapalhar a senhora, para atrapalhar o vereador Mota, atrapalhar o César, atrapalhar o Carlinhos. Pessoas que não têm o que fazer, ficam fazendo esse tipo de coisa. E eu tomei a iniciativa, juntamente com o vereador César Zé Mota, vereador Giliardi, que eu quero a cópia do processo. Eu quero a cópia do processo da chamada pública na íntegra nesta casa. Eu quero, porque eu acompanhei, o Carlinhos acompanhou, César acompanhou, o presidente desta casa acompanhou, o vereador Giliardi acompanhou, e sabe que foi feito o processo. E sabe que foi feito o processo. O senhor não acompanhou, não? O senhor só entregou o trator, então. Só entregou o trator. Tudo bem, o senhor só entregou o trator lá. Mas então, eu só quero aqui dizer aqui, senhores nobres vereadores e público presente, eu quero cópia desse processo na íntegra, porque eu ouvi da boca do prefeito, que não estava se achando a chamada pública. Meu irmão, não é dever meu. O dever meu, eu quero que atendam os produtores. O recurso chegou no município. Agora, uma coisa eu sei, presidente desta casa. Eu sei. Os documentos foram entregues. Os documentos de toda a sessão foram entregues. Que eu sei. Não foi entregue. Agora, tem duas situações. Ou os documentos dentro do processo, ou está querendo tumultuar o negócio. Tumultuar o negócio. Mais 2 minutos, presidente, para mim terminar. Ou está querendo tumultuar o negócio. Foram numa associação aí, vereador Mota, tiraram o trator, alegando que estava com um problema. Mentira, deslavada. Eu fui a fundo, eu fui pesquisar, eu fui atrás. Mentira, vereador Giliardi. Mentira. Falou que não tinha documento. Falaram que não tinha documento, vereadora Cleusa. Falaram. Você está entendendo, vereadora Joana? É para que vamos trabalhar com o povo de Tocama? É que você fala? O ano que vem é eleição. Vamos olhar bem. Então a gente vota. Vamos olhar bem. Então a gente coloca para administrar esse município. E eu quero, senhor presidente, que após eu ter acesso a esses documentos, eu quero que seja, eu vou analisar profundamente esses documentos, e se haver irregularidade, se sumir algum documento, eu quero que a multa aqui nessa casa, uma CPI. Eu quero que a multa para investigar o Executivo Municipal, senhor presidente. E por que aconteceu esse problema com esse trator no nosso município. E, senhor presidente, eu quero que fazer uma cobrança ao senhor, que já tem um processo aberto aqui nesta casa, já está lá na prefeitura há vários dias, vários meses, de que dá cobra de microfones nessa casa, que providencie o mais breve possível, não sei qual é o motivo, se a equipe técnica lá da prefeitura atual não está dando conta de fazer o processo, ou o que está acontecendo, não sei,
mas que o Senhor tome as providências, o Senhor como gestor, no qual que a gente votamos para o Senhor ser presidente desta casa e para gerenciar o recurso e gerenciar a administração desta casa, senhor presidente. Quero deixar aqui essa cobrança ao senhor. Muito obrigado pelo tempo de conceder os 2 minutos. Só para falar, vereador, processos, todos os processos, todos os legais, o processo está marcado para o dia 21, vereador. Eu não posso chegar lá e marcar, depende do processo, da história, todos os processos, foi devolvido para as secretarias notórias aqui na Câmara, foi retomado para lá, foi marcado o pregão eletrônico para dia 21. Então, eu só guardando isso aí para poder fazer. Os outros da Câmara podem fazer. Agora, muitas vezes, as coisas mudam, senhores e senhores. Muitas coisas mudam, certo de coisas, as coisas mudam. Às vezes, a pessoa tem que fazer algumas coisas, agora o povo agora tem que tomar as atitudes para ver que não vai essas pessoas deixou de tomar. Muitas vezes você pega e fazer algo para poder resolver a situação. Quando ele entrou, hoje foi o conhecimento, o próprio secretário na casa dele falando que é pagar muitas coisas do computador. Então é lamentável que acontece. Se ele tivesse contratado uma pessoa para poder fazer levantamento naqueles computadores, ele foi apagado as coisas ali, ver a situação não chegando como está chegando. Então, mas a pessoa paga para o erro de ser bonzinho. Então, mas paga uma sanção, lá é o prefeito do ministro. E aqui somos nós. Então, nós somos essas coisas corretas. Então, lá nós somos fiscalizadores. Não tem errado, mas tem que estar fiscalizando. Isso é o nosso papel. A gente tem que defender a nossa casa. Agora lá, já é o prefeito, que é o executivo. E nós estamos aqui para isso, para fiscalizar. Então, direito para o presidente, colega vereador, nesse momento eu quero aqui falar sobre o requerimento desse processo dos tratores, que vem nos causando bastante estranheza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, porque, igual o vereador disse, quando eu topei assinar naquele requerimento, porque eu achei que tem, não estou falando aqui que foi o prefeito, mas tem alguém que está brincando de fazer administração. Eu ganhei o meu mandato para levar um mandato sério. E eu estou vendo que tem brincadeira no meio. Porque as mesmas pessoas que disseram que estava certo, outras que estava errado. Então, o que está brincando não sabe trabalhar. Se não sabe trabalhar, tem que dar para quem sabe trabalhar. As coisas estão sérias, vereadores. As coisas estão sérias. Nós ganhamos um mandato de 4 anos para trabalhar dentro da realidade. Porque ali, aquele corpo técnico da nossa prefeitura, não mudou. O corpo técnico continua mesmo. Aí ou está errado. Agora eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo onde quer fazer. Eu acho que, de repente, o prefeito não percebeu, mas o corpo técnico está querendo sacanear com o procurador. Está querendo sacanear. A palavra mais bendita. Querendo sacanear o procurador. Causar prejuízo ao nosso procurador. E a gente tem que cuidar com isso. Eu acho que quando toca lá no quem, coloca o pão de cada dia na nossa mesa, o trabalhador que tem a nota elevada, muitas das vezes não tem respeito. Muitas das vezes não tem respeito, vereador, porque falta de respeito. Porque o nosso trabalhador rural, eu venho de lá, eu sei com respeito, tem que ter respeito, tem que ter um carinho, tem que cuidar com documentação, porque o prejuízo é muito grande para eles. O prejuízo é muito grande. E daí, se nós já temos sacanear com eles, nós também estamos sendo coniventes. E eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para levar um mandato de responsabilidade, de serenidade. É isso que eu quero durante o meu mandato. Quero pedir aos colegas vereadores que não vamos tocar, mas vamos fazer que as coisas aconteçam com responsabilidade. Se
vereador Ailton. Então, o novo corpo técnico, e dentro do problema, o vereador Bota ia baixar a cabeça. Ia baixar a cabeça e falar, de repente, a ideia está errado. Agora é novas ideias. Agora é que vai dar certo. Mas não é a mesma coisa. Não mudou, como se diz, o palavreado, nem o assento. Nem o assento mudou. Estão sentados na mesma cadeira. O corpo daquela prefeitura. Então não podemos achar que está certo. Eu quero pedir ao nosso executivo que faça a administração sábado do povo povo. Que faça a administração sábado do povo povo. Porque neste momento que algumas pessoas que disseram que estava certo e outras pessoas falam que está errado, se não for certo, eu vou embora. Se é competente, vou para uma opção mudar. Porque estava certo, agora está errado. Não vai embora. Tem que mandar embora o que já disse. Porque não tem competência de cuidar nem do espaço da casa deles. Agora vai cuidar do município? Porque a minha ideia tem que ser uma, tem que ser firme, tem que ser responsabilidade no município. Porque eu não posso, vereadora, a pessoa não tem competência, de repente, de cuidar nem dos talões da casa dele. Porque não tem noção do que está fazendo. Aqui não é a casa de uma Joana no município. Nós temos que ter muito respeito. Mas desculpa a maneira de falar que é um ditado. Não, vereador, aqui, desculpa, não gosto. Mas é um ditado de falar. As pessoas pegam, hoje, eu sou uma coisa e amanhã eu sou outro. Mas nós estamos diante do público, diante de consequências. Porque quando vai lá, entrega os tratores, o nosso produtores vai ter um cronograma de esperança de produzir. Quando vai lá e tira o trator, tira aquele cronograma que os produtores têm. E o produtor vai mudar totalmente a vida daquele ser humano que coloca o leite, que coloca o açúcar, que coloca o pão na mesa de nossa família para ninguém. Nós vamos ser o cara, porque não tomamos conta de nada. Nós vamos tirar o cara, porque não tomamos força. As votações estão direito, Só uma votação. Mas muitas vezes, nós temos que saber que nós estamos aqui é porque aquele povo nós colocamos aqui. Nós temos que dar continência a eles e ter respeito e responsabilidade com a documentação do município. Muito obrigado, senhor presidente. Votarei esse ano, se for necessário. Mas eu não para se trabalhar de fazer a leitura do requerimento. Requerimento em conjunto número 011, gabinete do vereador Romeu, vereador César, vereador José Mota, 2019. Senhor presidente, Romeu Rodrigues Antunes, um momento. Que seja enviada à Câmara Municipal cópia na íntegra do processo administrativo número 058/2019, que contém as portarias 008 CP, Prefeitura Municipal de Teobrino 2019, 009 GP, é porque o primeiro está errado. Prefeitura Municipal de Teobrino 2019, de chamamento público, referente à entrega de tratores a associações ocorridas nos últimos meses em nosso município, que seja enviada à Câmara Municipal, se concluída ou não cópia na íntegra do processo instaurado no âmbito da Prefeitura Municipal, instituindo comissão de sindicância para apurar as irregularidades na aplicação dos recursos dos convênios que deram origem à construção do portal na RO 464 e calçadas na Vila Palmares. Que seja enviada à Câmara Municipal cópia do livro de registro de abertura de processo do dia 19/8 até a presente data. Que seja encaminhado cópia na íntegra de todos os processos seletivos realizados em 2018 e 2019, nesses termos. Peço e espero deferimento. Vereador Romeu Rodrigues Antunes, vereador César Aparecido Santos, vereador José Júlio Mota. Requerimento
em discussão. Senhor presidente, tomamos a iniciativa de fazer o requerimento em conjunto que nos assegura, junto no regimento interno desta casa, a lei orgânica do nosso município, que nos dá essa prerrogativa de pedir essas informações ao Executivo Municipal. Senhor presidente, nobres vereadores, peço aqui o voto de vocês para que traga a esta casa, vereadores e vereadoras, transparência a esses 3 itens aqui no nosso, que o requerimento pede. Aqui, a gente pede aqui, como eu usei aqui nos últimos, nos 15 minutos, que eu estava falando aqui das associações, no caso que foi transformado aqui no nosso município, acerca da entrega desses 7 extratores, 7 grades, 7 carretas. E eu quero nós queremos cópia desse processo aqui, vereador Carlinhos, para que a gente possa ver na íntegra o processo, na íntegra, porque nós sabemos que foi entregue lá os documentos, nós sabemos. Eu peguei os documentos da associação da Majaru, assinei um termo de responsabilidade com o documento, quem estava retirando era eu, já na gestão do então prefeito Abel. Eu peguei, está ali no meu gabinete. E também nós queremos informações da sindicância que tem no nosso município aqui, na prefeitura instaurada, para apurar aqui sobre a aplicação dos recursos, dos convênios, do portal, da entrada no nosso município, e também das calçadas no distrito da Vila Palmares. Recursos esses que, segundo boatos, rumores, que a prefeitura tem que devolver recurso para a União, que isso se trata de recurso federal. Eu quero saber a fundo se é verídico ou não, queremos, na verdade, melhor falar no plural, se é verídico ou não, para que a gente, aqui nessa Câmara, tomamos as devidas providências a quem causou este dano ao recurso público. E também queremos também aqui, senhor presidente e nobres vereadores, que o Executivo Municipal encaminhe a esta casa registro de processos do dia que tomou posse até a presente data. Nós estamos aqui, nobres vereadores, público aqui presente, 2 meses do mandato da atual administração, e o primeiro projeto que chega nesta casa é o projeto do agrupamento para a contratação, da locação de uma casa para os policiais militares lá na Vila Palmares. 2 meses, apenas um projeto. E também que seja encaminhado cópia na íntegra de todos os processos seletivos realizados em 2018 e 2019. Causou um acontecimento, vereadora Joana, na última sexta-feira, na última semana, mais precisamente, e eu não vou falar do acontecido, que eu quero saber a fundo o porquê do acontecido no seletivo. Eu quero saber. Então, eu quero aqui cópia do processo desse seletivo, nobres vereadores, queremos, para que a gente possa ter acesso a essas informações, vereador Giliardi, que a gente possa trazer e peço a Deus, que eu esteja errado. Porque se eu tiver certo, vai pagar quem tiver errado. Então, senhor vereador, eu quero aqui cópia do processo, quero pedir o voto de vocês, que vocês possam estar votando para chegar até esta casa as informações que a gente aqui está pedindo. Muito obrigado. Reclamando, continua a discussão. Não havendo uma discussão, peço para a sua votação. Quem favorável está a favor da alteração manifesta. Reclamando favorável ao presente. Nesse momento, convido o secretário,
ao secretário dessa Câmara fazer a leitura do relatório das contas de 2016. Agradeço, César. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar a mesa, os demais vereadores presentes, cumprimentar aqui a Delcio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, cumprimentar ali nosso amigo, me fugiu o nome agora aqui da memória, João, que está conosco mais uma vez, agradecer a Deus por esse momento que Ele nos concede de poder estarmos aqui. Senhor presidente, na verdade, senhor presidente, nós vamos apresentar nessa manhã um relatório prévio das contas que está tramitando na Comissão de Finanças e Orçamento relativo ao exercício 2016. Esse é um relatório prévio e a gente quer dar ciência aos nobres vereadores sobre as contas 2016. Com esse relatório prévio será encaminhado, né, a quem de fato interessa a questão da prestação de contas, o ex-prefeito, para que ele também tenha o direito de apresentar a sua defesa e o contraditório. Parecer prévio do relator da Comissão de Finanças e Orçamento, instadas no processo administrativo 67/2019, que dispõe sobre a prestação de contas do município de Theobroma, referente ao exercício 2016. Relator vereador César Aparecido dos Santos, do processo interno de apreciação, julgamento e votação. A Câmara Municipal de Vereadores de Theobroma recepcionou as contas de gestão com parecer pela reprovação em 19 de agosto de 2019 por AR. Momento em que o presidente da Casa de Leis, através da resolução 01 da mesa diretora da Câmara de 13 de setembro de 2019, instruiu a abertura do processo administrativo para apreciação, julgamento e votação da prestação de contas do exercício 2016. Ou seja, quase 30 dias após sua recepção pelo Parlamento. De igual modo, a pauta foi objeto de apresentação e recepção em plenário, a qual fora lida e apreciada no dia 16 de setembro de 2019, instada na ordem do dia. Posterior a essa resolução, foi encaminhada a comunicação interna CI 019, em 19 de setembro, a qual a Comissão de Finanças e Orçamento recepcionou o referido processo para análise e emissão de relatório. Tão logo fora objeto de recepção pela comissão, esse relator solicitou providência em 25 de setembro de 2019 ao presidente da Casa de Leis, Gilmar Alves de Souza, quanto à necessidade da tramitação regular. Por consequente, a presidência da Câmara deu publicidade quanto ao processo e procedimento que está aberto na Comissão de Finanças e Orçamento, tendo publicado no Diário Oficial dos Municípios, no dia 3 de outubro de 2019, na edição 2558, de igual modo, dado publicidade no mural da Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal. Do relatório, oportuno aclarar à sociedade e aos nobres pares dessa Casa de Leis que este parecer prévio foi antecedido por processo administrativo devidamente instaurado no âmbito interno da Casa de Leis, bem como está instruído pelas informações contidas no processo 2087 de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, órgão competente que possui atribuição e corpo técnico para análise das contas de gestão. A fim de propiciar a lisura a este processo, conforme exigências da Lei Orgânica e do Regimento Interno, e mormente as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, consignadas, no inciso 74 do artigo 5º da Lei Maior, em prol da análise e julgamento das contas examinadas, ora sob a responsabilidade do ex-prefeito José Lima da Silva. Logo, este parecer prévio tem o condão de balizar a sociedade e todos os interessados a prestarem os devidos esclarecimentos à Comissão de Finanças e Orçamento, apresentando em especial o responsável pelas contas as alegações que julgassem necessárias de forma tempestiva, a fim de que a comissão e este relator possam exaurir todas as informações
a fim de emitir relatório final quanto ao processo de julgamento das contas de gestão 2016. Primeiramente, devemos esclarecer que a competência para o julgamento, a fim de buscar a aprovação ou rejeição das contas municipais de gestão, das contas municipais de gestão, são da Câmara de Vereadores desse município, e não da Atavênia, a quem possa discordar do egrégio Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A este cabe a responsabilidade de exaurir parecer prévio ou opinativo sobre elas, sendo a Câmara Municipal soberana para concordar com o parecer da Corte de Contas ou rejeitá-lo. Desta forma, em hipótese alguma, a prestação de contas anuais poderá ter sua aprovação ou até mesmo sua rejeição, sem que o Poder Legislativo realize o respectivo julgamento das contas, com deliberação adequada e votação em seus edis, conforme estabelece o artigo 31 da Carta Política de 88, pela qual determina que a fiscalização dos atos do município seja exercida pelo Poder Legislativo Municipal. Em verbos, artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Logo, por via de consequência, o Tribunal de Contas do Estado é o órgão auxiliar ao Parlamento Municipal, tendo a Casa de Leis a legitimidade para analisar a manifestação do órgão, e em sendo contrária ao relatório da Corte de Contas, tem obrigação em apresentar seus elementos e fundamentações que levaram à contrariedade. Até mesmo porque estar a Câmara de Vereadores de Teobroma com os seus parcos recursos técnicos e poucas condições de analisar as contas, ou quase nenhuma, divergindo da Corte, não se pode fazer por mero ato. Caso assim ou seja, contraria às regras de boa gestão e incorre em um caminho sombrio às margens ao seu mister. Da prestação de contas da gestão de Teobroma, exercício 2016. Tais contas 2016 foram objeto de análise e manifestação da Corte de Contas, pelas quais receberam o parecer pela reprovação, tendo diversos apontamentos destes atos anômalos a constar. Primeiro, inconsistência nos demonstrativos das execuções orçamentária, financeira e patrimonial. Segundo, a ausência do recolhimento das contribuições previdenciárias e dos parcelamentos de exercícios anteriores. Terceiro, desequilíbrio atuarial dos RPPS. Quarto, situação financeira deficitária. Quinto, desequilíbrio das contas. Sextas, impropriedade grave. Logo, não se pode perder de vista os graves apontamentos colecionados por todo o paquete de contas, em especial as evidências registradas, quando a ausência do recolhimento de contribuições previdenciárias que causaram grave desequilíbrio financeiro e atuarial aos RPPS. Em infringência à norma constitucional prevista no artigo 40 da Constituição Federal. De igual modo, o relatório evidencia a violação ao estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal pelo desequilíbrio financeiro, ante a insuficiência financeira para a cobertura de obrigações em flagrante descumprimento das disposições incertas no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A análise das contas de gestão fiscal do Poder Executivo do município de Teobroma, pertinente ao exercício de 2016, que colecionam todas as irregularidades apontadas ao acordo, e a apelação de números 204/2018, colecionam instados no processo 2087/2017, recebeu parecer desfavorável para a sua aprovação de forma unânime por todos os conselheiros da Corte de Contas, com parecer de igual modo pela reprovação pelo Ministério Público de Contas.
Os achados na auditoria realizada pelo Corpo Técnico da Corte de Contas de Rondônia foram objeto de definição de responsabilidade, bem como franqueado o devido processo legal, com a oportunização em todas as fases da ampla defesa e do contraditório. As evidências, provas e documentos acostados em todo o processo de análise da Corte de Contas revelam que a gestão de 2016 não executou o orçamento de forma equilibrada, ferindo os preceitos estabelecidos no artigo 1º, parágrafo 1º e 42 da Lei Complementar 101 de 2000, não tendo disponibilidade de caixa suficiente a cobrir as obrigações financeiras até o último dia do exercício financeiro do corrente ano. Na conclusão, é nítida a constatação das impropriedades e irregularidades na execução do orçamento e gestão fiscal do ano 2016, com relevantes problemas materiais e graves violações, com repercussão negativa suficiente para não apenas emitir parecer pela rejeição das contas, mas apuração de responsabilidade ao gestor da época. É oportuno registrar que a própria defesa do gestor, senhor José Lima da Silva, chefe do Poder Executivo, realizada na instrução do processo de julgamento de contas, evidenciam a ausência dos repasses de contribuições devidas ao exercício 2016. Dessa forma, as justificativas apresentadas não descaracterizaram o achado de auditoria, ao contrário, reforçam o que por si só já motivam a decisão pela irregularidade. Destaca-se que restou insuficiência financeira na ordem de R$ 277.887,15, sendo as justificativas apresentadas pelo gestor insuficientes a afastar o achado de auditoria pela Corte de Contas. Insta a ressaltar que o Ministério Público de Contas, por meio do parecer 158/2016 do Gabinete do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, da Lavra e Procuradoria-Geral Ivonete Fontinelli de Melo, convergiu com a unidade técnica, opinou pela emissão de parecer pela não aprovação das contas anuais do chefe do Poder Executivo Municipal de Tobroma, relativo ao exercício de 2016, com fundamentos no artigo 35 da Lei Complementar Estadual 154 de 2006, concorrente também ao artigo 49 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, em razão das seguintes infringências, desconformidades remanescentes. Primeiro, inconsistência das informações contábeis. Segundo, superavaliação do saldo de caixa e equivalentes de caixa de R$ 461.735,27. Terceiro, superavaliação do saldo da dívida ativa de R$ 38.071,79. Quarto, subavaliação das contas de obrigações de curto e longo prazo de precatórios em R$ 131.435,62. Quinto, infringência ao disposto no artigo 1º, parágrafo 1º, em face da insuficiência de disponibilidade de caixa para a cobertura das obrigações financeiras, passivo financeiro, constituído até 31/12/2016, e ainda do déficit orçamentário. Sexto, infringência ao disposto do artigo 40 da Constituição Federal de 88, princípio do equilíbrio atorial, porquanto o princípio do equilíbrio financeiro e atorial, artigo 40 da Constituição, não foi observado em razão da ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias relativas ao exercício 2016. Sétimo, não atendimento dos requisitos constitucionais e legais na elaboração dos instrumentos de planejamento, Lei 459/2013 do PPA, Lei 514/2015, LDO e Lei 515 de 2015 da LOA. Oitavo, infringência ao disposto nos artigos 2, 35 e 60 da Lei 4.320 e o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar 101 de 2000, em face das falhas no cancelamento de empenhos decorrentes de anulação de dotação orçamentária de despesa sem justificativa e com prazo de execução vigente, cujos efeitos são a subavaliação dos
passivos financeiros no montante de R$ 53.149,56. Logo, a acurada análise consignada pela Corte de Contas não restou dúvida das irregularidades na conta de gestão, no momento em que este relator pretende acurar todas as informações a fim de emitir relatório conclusivo a subsidiar a comissão e os demais envolvidos. Conclusão preliminar. Observa que, após a análise, o auditor manifestou no relatório do Tribunal de Contas que, da maneira como os relatórios de despesas de adiantamento foram elaborados, fora apresentado todos os recursos por parte do ex-prefeito, todavia, não foram suficientes a afastar as graves impropriedades e irregularidades. Outro fato que merece atenção foi o total descuido com as arrecadações do município. Por omissão, a gestão, à época, implicou as finanças e comprometeu diversos outros anos da gestão pela falta de fiscalização e ações coerentes ao controle do recebimento dos tributos. Por tudo quanto ao exposto, é preciso urgente balizar o entendimento desse relator, posto que não se pode fugir dos achados e apontamentos evidenciados pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que inclinam pela rejeição das contas anuais referente ao exercício financeiro de 2016 do município de Teobroma, sob a responsabilidade do senhor José Lima da Silva. Esse é o parecer prévio, o qual encaminho à mesa diretora para ser incluído na ordem do dia, com a sua leitura para todos os nobres vereadores, para que todos os nobres vereadores tenham conhecimento, bem como solicita a Casa de Leis a publicidade e a transparência que se fazem necessária, sendo publicada a sua índica no Diário Oficial dos Municípios, concomitantemente nos demais meios em estado responsável pelas contas. A constar, fica consignado que este relator receberá quaisquer manifestação do responsável pelas contas de gestão, senhor José Lima da Silva, e quaisquer outro interessado no prazo de 15 dias úteis, a constar da publicação em conformidade com a Lei 13.105 de 2015. De igual modo, por necessário acompanhamento dos órgãos ministeriais, informo o encaminhamento desse parecer prévio ao Ministério Público com a cópia do acordo do TSE para que promova o acompanhamento das ações dessa Casa de Leis, em especial no julgamento das contas exercício 2016. Teobroma, 11 de outubro de 2019, César Aparecido Santos, relator. Eu quero passar uma informação da questão, o vereador questionou a questão do aparelho do telefone do hospital, o aparelho do hospital, de hoje para cá tem um problema, inclusive hoje não está conseguindo fazer uma ligação hoje no município, o telefone o aparelho é novo, mas hoje não está conseguindo fazer uma ligação. Hoje também, talvez mais cedo, o médico conseguiu revelar o paciente pelo quadrante, mas não estava funcionando a ligação em nenhum local aqui no município, estava no telefone. E a diretora do hospital, Donizela, mandou passar com a linha de telefone. Na verdade, se o número de telefone tem baseado no da secretária, tem todos os grupos de WhatsApp praticamente, a gente tem falado, tem várias pessoas, mas não deve ser alguém trabalhando que é o número do WhatsApp, o número de telefone, fazendo para aí o 984-42-0041. Repetindo o telefone, 984-42-0041. De repente, tem alguma emergência, não consegue falar, aí pode estar ligando para ela, ou mesmo a secretária, para poder estar resolvendo alguma situação. Mas acho que acredito que se é problema na rede, em breve deve estar solucionando o problema. Eu gostaria também de convidar os vereadores, depois que o gabinete vai estar discutindo algumas ações referente à Câmara Municipal. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor vereador. Senhor presidente, quero aqui já parabenizar o senhor, parabenizar a dona Zélia pelo posicionamento dela, uma pessoa que eu conheço, eu acredito, e nunca duvidei que foi falha tanto da secretária, tanto
da parte da diretora do hospital. Mas eu como detentor do mandato, no qual o povo me confiou, é meu dever de levar ao conhecimento deles os devidos problemas que estão lá. Eu ainda insisto em falar que, embora está lá o nome da Dona Zélia, mas eu insisto em falar que tem várias linhas comparativas no município, que você possa deixar uma linha comparativa lá no hospital, que fica lá celular, mesmo que seja celular, Dona Carlinhos, porque o que me causa preocupação não é durante o dia. Me causa preocupação é de madrugada, é à noite, uma ocorrência de urgência, e não ter um telefone lá para você chegar e pedir para alguém comunicar aos médicos. Mas quero aqui deixar meus parabéns à Dona Zélia, a secretária Juliana, pelos processamentos das mesmas. E também, senhor presidente, quero que eu acabei esquecendo de colocar a minha ausência da sessão passada. Eu cheguei aqui, era por volta das 10h40, já tinha se encerrado a sessão. Eu fui na linha, na manhã de segunda-feira passada, juntamente com o diretor, juntamente com o encarregado de campo, o senhor Schmidt, do DR, na casa de um produtor, vereador César, em busca de um cascalho para que eles fizessem a recuperação da 603, que eles estão fazendo, né? E aí nós fomos na fundiária da propriedade do cidadão, o vereador Mota, e eu acabei chegando atrasado e a sessão já tinha se encerrado. Então, dessa forma, eu peço aqui aos nobres colegas que apreciem a minha justificativa da minha ausência na última sessão da última segunda-feira. Questão de ordem, presidente. Só para mim, o vereador, eu entendo também a preocupação e também sou favorável, que eu tenho pressa, que a gente vem trabalhando isso aqui, Giliardi, César, Mota, já há muito tempo, juntamente com o Cláudio, para que isso acontecesse. O presidente desta casa vem trabalhando também junto, várias reuniões que tivemos lá no Comando Geral da PM. Mas só que eu estava olhando aqui, eu não analisei profundamente o processo, vereadora Joana, mas ali eu vi, vereador Carlinhos, apenas R$ 800, que é para cobrir as despesas da alocação do prédio. Então, está me causando uma certa preocupação em relação a isso. Porque lá eles estão fazendo, tirando das passagens de viagem, né, de locomoção, e jogando para pagar esta alocação de imóvel. E apenas R$ 800. Aí está me causando uma preocupação. R$ 800 vai dar para fechar o ano? Não, está R$ 800. Está R$ 800 lá. Eu não olhei profundamente o projeto, mas eu já olhei lá R$ 800. Então, está me causando sim uma preocupação. Então, está me causando essa preocupação em relação a isso aí. De repente, eu não sei se vai entrar energia ou só a locomoção, só a locação do imóvel. Então, mas assim, eu concordo com o senhor. Vamos trabalhar essa semana para a gente votar isso no máximo. Se possível, a gente votar ainda essa semana. A gente faz uma moção ordinária, se não no consenso, vota essa semana. Se não entrar em vota na sua segunda-feira, para que possa, já
subsídio ao prefeito para fazer o contrato com o imóvel. A gente vai ter um outro vereador, a gente vai estar pegando esse processo, vai estar analisando, né, e ver a finalidade dele. E a gente discute se vai dar para esse conjunto ou não, o entendimento, ver o que está dando o projeto. A gente realmente chegou hoje, a gente não leu o projeto, a gente está sentando, meter um conjunto do projeto e ver o que pode ser feito. Eu não tenho mais nada de verdade, a conexão de Deus. Desculpa, a ausência do vereador. A justificativa do vereador está em votação, quem vai vereador está em acompanhar esse manifesto. Está aprovado o novo presente. Não tenho mais nada de verdade, a conexão de Deus, declaro encerrada a 27ª sessão ordinária, às 11h40. Então, todos, um bom dia, a todos com Deus, muito obrigado.